Sim. Olá, Gustavo, boa tarde. Muito bom te receber aqui para essa conversa, para a gente entender um pouco mais do seu trabalho. A gente começa aqui com umas imagens da curadoria do Marcos Lontra, né, com uma exposição individual sua, um trabalho, fotografia em pintura, super potente. Queria que você falasse um pouco desses primeiros trabalhos que você mostra aqui no seu portfólio. Então, essa é uma mostra que aconteceu, né, em 2012. Foi uma exposição meio que itinerante, porque eu fiz a primeira mostra no Rio de Janeiro, no Centro Cultural do Rio de Janeiro, fiz uma individual, e depois ela veio para a Galeria Paulo Darzé, aqui em Salvador. Marcos Lontra fez a curadoria da exposição. Esse é um momento que eu me mudo para o Rio de Janeiro. A exposição aconteceu em 2012, 2010 mais ou menos, eu cheguei ao Rio e por lá fiquei 5 anos, né? Então foi um período muito intenso assim de pesquisa. Era um momento que eu nunca tinha trabalhado com fotografia e comecei a pensar fotografia no trabalho, né? Então é um momento também de uma mudança assim de vida e que se deu a pensar essas fotografias, o que se deu, como aconteceu, foi muito isso, essa mudança minha drástica de sair de Salvador para o Rio de Janeiro e também de ir morar praticamente em Londres. Eu dividi um pouco o Rio com Londres, então foi um choque de cultura nesse momento de mudança e de uma identidade assim que flutuava, né? Eu estava passando por um momento que não tinha uma identidade fixa, assim, parecia flutuar, e o trabalho se dá a partir disso. Eu fiz um reservatório, tinha um reservatório de imagens, eu fotografei muito, enquanto... Essas imagens, em termos de produção e de técnica, são imagens fotográficas que você tirou? Que eu tirei, que eu fui fazendo, fui registrando, e depois de um tempo, assim, depois que eu já tinha muitas imagens, eu comecei a selecionar. E aí eu comecei a editar. Eu editei muitas imagens em pintura, né? Primeiro eu imprimi ela no Canvas e eu ia editando em pintura, ia apagando, anulando, até chegar numa imagem que me interessava. E depois que essa imagem me interessava, eu anulava também a face, criando um espelhamento nessas faces através de uma tinta que espelhava. Tipo, o esmalte sintético, por exemplo, é uma tinta, se você dá muitas camadas, ele acaba se tornando um espelho. E era uma troca assim, de se ver dentro da obra, se colocar no outro, se ver no outro. Então, existia essa troca. Então, você tem um trabalho, primeiro, de manipulação da imagem no computador, você imprime ele na tela, em Canvas, e depois você colocava essa camada de acrílico que espelhava também um pouco a imagem do outro. Sempre no entorno do rosto, né? Ou seja, você cobria ou criava uma outra identidade nesse rosto desconhecido. Essa aqui também são imagens que partem de fotografia? Então, aí já é a passagem de tudo que vinha acontecendo para voltar e revisitar esse lugar mais da camada matérica, orgânica, que eu já tinha trabalhado lá atrás. É como se a gente retornasse, né? Tem um momento que a gente acaba retornando à nossa casinha. Eu acho que eu trabalhei com muitos materiais, né? Então eu diversifiquei muito. Que material é esse aqui? Isso é cimento. Na verdade, eu aplico cimento, cola. Eu dou um banho no quadro de tinta branca, PVC,
com cola. Depois eu jogo o cimento em cima. Em alguns eu jogo pó xadrez também para dar uma tonalidade, sempre monocromático, mas certas tonalidades. Como esse aí é mais amarelado, do lado esquerdo. E depois eu vou tirando esse excesso do cimento e vai criando essa textura que parece mais pedra, né? Parece mais um muro. E depois eu desenho em grafite, né? Transferindo então é um desenho em grafite em cima do cimento em ou cima do do pó cimento, xadrez. Aí já é através, desenho. aí já Então é você desenho. volta para o desenho, você sai da fotografia, da pintura, você volta para o desenho e para essa materialidade viva aí do pó xadrez, do cimento, né, da textura do desenho, né, do grafite. Muito interessante. Exatamente. E é Exatamente. interessante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A imagem em si, né, essa perspectiva vista de cima, né, porque é interessante essa perspectiva, né? A imagem em si que você transforma em desenho, ela parte de uma fotografia ou não? Você faz o desenho direto na pedra? Ela parte da fotografia, Da porque sua? da minha fotografia, todos aqueles trabalhos que você viu ali no espelhamento, né, que alguns Sim. eu imprimi em Não, arte. sim, ok. Mas aqui, então, é diferente, porque aqui, na verdade, você desenha direto ou você faz a impressão da fotografia como um decalque e depois você desenha em cima? Em termos de técnica. Em termos de técnica, eu estava reticulando, sabe? Você Se fez como uma transfere retícula. desenho, Tá. transfere o desenho em retículas. Em Sim. alguns trabalhos, eu deixei a retícula aparecendo e comecei a deixar até os números, porque eu ia marcando, e alguns trabalhos ficaram com a retícula, com o número. E aqui você já vai para uma outra pesquisa. É interessante o seu caminho, né? Porque esses trabalhos de paisagem que você traz aqui, eles são muito fortes, né? Essa diálogo que você trava entre a pintura e a escultura e o ambiente natural, né? Parece um trampolim, Uhum. não parece? Eu não Exato. sei. Eu vi, para mim é muito isso, porque essa materialidade que você faz, né? De novo, você retoma aqui o cimento, né? O pó-xadrez, né? Que você já Opa. tinha feito lá atrás, o pigmento e a cola que você faz quando você retorna para Salvador, né? Então é como se você misturasse isso tudo, mas aí você cria uma outra coisa que é uma paisagem, né? Mas que é Exato. uma e aí você incorpora o texto, né? Você dá os títulos dos trabalhos, eles viram poesias, né? Que eram aqueles títulos que tinham nos outros trabalhos, né? De fotografia. Sim, esses títulos eu acho que eles caíram muito bem no trabalho, porque era um momento. Todo esse trabalho foi feito nesse momento da pandemia, e os títulos surgiram de um livro que eu estava lendo da Clarice Lispector, né? 100 anos de Clarice Lispector. E eu estava lendo o livro dela, em alguns aí eu cito, né? Eu comecei a coletar do livro trechos de, do próprio livro, que é lindo. O livro é o único livro que ela narra a história de um homem, né? Que é a Maçã no Escuro. E foi muito interessante, porque quando eu comecei a pensar nisso, eu, eu entendi um pouco o trabalho ali, né? Era essa frase mesmo, é muito forte. Era um silêncio como se fosse acontecer alguma coisa que um homem não percebe. E era isso que eu queria fazer. Estou falando de silêncio. Estou falando de um lugar sem ruído, sem estridência, né? Esse lugar mais puro de se olhar para dentro. Estou falando de um andarilho, né? Que sou eu, que vivo na mata, andando, que são os momentos de pensar um pouco esse lugar espiritual, nos exercícios que eu faço. Então, mas veio tudo intuitivamente. Esse trabalho ele surgiu de um trabalho que eu não sabia o que ia dar. Era um trabalho que eu comecei a experimentar abstratamente,
abstrato, foram experiências abstratas, eu não tinha ainda a intenção de fazer paisagem. Em termos do processo criativo desses trabalhos, né? Então, esse material, o cimento, a cola, a terra, esse pigmento, a mistura, essa questão da textura muito forte, né? Mas em termos de processo criativo, como é que você faz? Você parte também de uma fotografia aqui? Não. Ou você vai direto para a pintura? Então, eu parto do princípio, eu parto de uma imagem, eu não predetermino uma imagem nesse momento. Acho que é o primeiro trabalho que eu faço sem predeterminar uma imagem, predeterminar alguma coisa. Eu penso muito no acaso, né? O acaso se configura aí como um acidente, assim, que eu não tenho controle do que vai acontecer. Assim. Quando eu despejo esses materiais sobre a tela, eu tenho uma certa intenção, existe uma intencionalidade, mas eu não sei o que é que isso vai me dar. Essas reações dos materiais eu não controlo. Então, é nesse descontrole, nesse acaso que se descontrola, que não consigo controlar, que me dá. Mas é bonito. Só para fechar a nossa conversa, é bonito esse seu itinerário, porque você parte, pelo menos nesse portfólio que você traz aqui, desse exercício de tirar a imagem do rosto, aí você tira a pessoa, e aí só fica a paisagem, né? Fica o silêncio, né? Fica a lei, né? Fica o silêncio, mas um silêncio, né? Silencioso das pedras, né? Mas um silêncio super calmo, né? De uma paisagem esteticamente super bem elaborada, né? E um silêncio que sai da tela e vem para o espaço, né? Porque é bonito também esse diálogo que você cria com essa imagem, que é pintura e escultura ao mesmo tempo, né? Ela é uma pintura, mas ela também é escultura. Ela já não é mais uma imagem, né? Ela é Eu acho uma que textura. eu aproximo, e quando eu coloco as pedras, esse organismo vivo, que é a pedra, né, que é a realidade, eu acho que eu aproximo aí, né, entre representação e realidade. Daí a ideia do trompe-l'œil, né? Quer dizer, esse golpe de vista, né? Que você vai, assim como você vem para fora, né, do trabalho, você entra dentro da tela e viaja nessa névoa iluminada. Tem acontecido. Muito lindo o trabalho. Bom, eu acho que é isso. Super obrigada pela conversa. Continue aí nas suas viagens, nos seus silêncios e nas suas névoas. É um trabalho super potente. Obrigada pela conversa. A gente vai se falando.